Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês e hoje, segredos de como fazer amizades em viagens. Eu sou a professora Luciana Napp, eu dou aulas de inglês desde 1996 e eu ajudo pessoas a alcançar a fluência em inglês independente de idade. E aqui temos nossa voz não misteriosa, o Prof. Riva. Welcome to the English class. Ele se empolga, ele está dando as boas-vindas à aula de inglês, cantando. Então, vamos começar? Olha, já vou começar falando para quem não é essa aula, tá? Então, se você não tem paciência de sentar para aprender, se você acha que inglês se aprende para ontem, né? Em 30 dias, em 90 dias, você estará falando fluentemente. Se você acha que eu vou fazer a dancinha, né, aqui, vou falar algo assim muito rápido, então esse conteúdo não é para você. Agora, para quem esse conteúdo? Se você quer realmente aprender inglês, se você sabe que assistir uma aula é investir tempo, não é perda de tempo, não é gastar tempo, é investir tempo. Então, essa aula definitivamente é para você. Vamos dar os avisos, ok? Então, olha só, hoje o tema segredos de como fazer amizades em viagens. E aulas de inglês todas as terças-feiras às 16h30 ou às 19h30 do horário de Brasília. Por que eu falo isso do horário de Brasília? Porque temos alunos espalhados pelo mundo, pessoas que nos assistem espalhados pelo mundo. Então, temos duas opções de horário, 4h30 da tarde ou 7h30 da noite do horário de Brasília. Ok? As aulas são iguais, nós fazemos uma transmissão ao vivo, então a aula das 16h30 é igual a das 19h30. E olha, depois que a gente faz a transmissão das 19h30, a gente tira essa aula do ar e deixa a aula das 16h30, ok? Alguma coisa? Alguma observação? Bom, lembrando que logo após a aula nós temos um encontro com os nossos alunos no Zoom. Isso, então após a aula nossos alunos vêm para o Zoom conosco, ok? Então bora lá. Como fazer amizades com pessoas que falam inglês? Então nós vamos dar essa aula em duas partes. A primeira parte é viajando. Então se você estiver viajando a trabalho, a turismo, etc, 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 como é que você vai fazer amizades com estrangeiros que falam inglês em sua viagem, tá? Ou em suas viagens. E a segunda aula, tá? Que vai ser depois, em um outro conteúdo, nós vamos ensinar os segredos de você fazer amizades com estrangeiros que moram no Brasil ou você estando em outros países. E aí para uma estadia mais longa, né? Sim. Ok? Então vamos lá. Bora aprender os segredos de como fazer amizades em viagens, tá? Então, se você estiver viajando a trabalho, a turismo, etc, tá? Você vai aprender, porque não é só o inglês, é mais do que o inglês. Existe um código não verbal, tá? Existe a cultura que envolve cada país que você vai, cada cultura, né? Por exemplo, você vai falar com o italiano é uma coisa, você vai falar com o espanhol é outra. E nos países de língua inglesa, você tem várias culturas dentro da língua inglesa. Então, tem o britânico, aquele que mora na Inglaterra, tem o do sul, do norte, tem o pessoal da Austrália, tem Estados Unidos e tem países que falam inglês, tá? Então, por exemplo, você tem Malta, que é um país que fala inglês e maltês. Então, você tem diversos países. Você pode ir por exemplo, na Alemanha e falar inglês. Se você lembrar algum outro país que você pode se comunicar em inglês, é o mundo todo, né? Mas tem países que são muito assim, a Bélgica, a Holanda, tá? Outros países que você acha que você pode se comunicar em inglês. Eu posso te dizer que é o mundo todo, tá? Mas responde pra mim, que países que você sabe, você tem certeza que você vai chegar lá e você vai poder se comunicar em inglês, tá? Então, olha só, lembre-se, existe não só aquela coisa de repetir frases, mas existe uma conduta, uma cultura, que se de repente você chegar falando, mesmo que seja um inglês
fluente, maravilhoso, se você tiver certas posturas, você vai repelir as pessoas. É ou não é? Opa! Tá? Então vamos ver agora, não só como frases que você pode falar, mas como você ter estratégias para você conseguir fazer amizade com pessoas e às vezes você vai construir amizades duradouras, tá? É uma coisa impressionante, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é de Londres, tá? Nascida, criada em Londres, e ela estava na Espanha, num restaurante, eu abordei ela estava com a filha dela, e pela maneira que eu abordei ela, tá? Ela comentou isso comigo depois, olha, eu não converso com as pessoas que eu não conheço, tudo, mas a maneira que você chegou, eu não consegui deixar de falar com você. E a gente acabou sentando, juntando mesa com elas, e até hoje nós temos uma amizade de anos. Ela liga pra mim pelo menos uma vez por mês e a gente fica 2 horas ao telefone, conversa, põe o papo em dia. Já conheci pessoas na Itália, assim. Então lembre-se, não é só o nível de inglês, é a maneira também que você aborda. Então vamos lá, vamos ver os segredos de fazer amizade em viagens. Então olha só, uma coisa muito importante é ficarmos ligados em oportunidades. Porque a viagem, ela começa no aeroporto e isso serve. Se você estiver num aeroporto no Brasil, fora do Brasil, isso que a gente vai ensinar aqui é universal. São dicas que em basicamente qualquer cultura você pode aplicar. Mas se falando em cultura de país de língua inglesa, é 100% que você pode utilizar isso e ser bem-sucedida em fazer amizades. Então lembre-se, a coisa começa no aeroporto. Lembre-se, simpatia, prontidão em ajudar. Aí você pode falar, nossa, mas isso é óbvio, né? A gente tem que ter simpatia, ser simpático, sorridente, prontidão em ajudar. Parece lógico, mas não é. Porque às vezes a gente tá ali com aquela tensão, né, da viagem. Às vezes a gente não gosta de voar, a gente tá ali e a gente se fecha para oportunidades. Então, olha só, procure, sabe, se situar ali no ambiente, de repente ver se tem pessoas falando inglês ao teu redor, tá? Porque a gente sabe que hoje, né, tanta gente viajando, não é difícil você ver pessoas em aeroportos, mesmo os aeroportos nacionais, não só internacionais, no Brasil você pode ouvir pessoas falando inglês, tá? Então, sorria, sabe? De repente você vê alguém que tá com alguma dificuldade, a gente vai falar isso, né? Às vezes você entrou no avião, a pessoa tá tentando colocar uma mala, não tá conseguindo, você pode se prontificar em ajudar. Então, vamos ver 3 frases que são, assim, chaves para você começar uma conversação com alguém de língua inglesa, ok? Tem alguma observação? Não, realmente o aeroporto é o ponto de partida, né? Tá atento. É o ponto de partida de duas coisas, né? Duas coisas. Da viagem e de você também já de repente fazer uma amizade, né? Com pessoas que estão ali e vão pro mesmo destino que você, né? Eu não só tive a oportunidade várias vezes de conhecer pessoas, como até convite para trabalho no aeroporto. Exato. Então, olha só que interessante, ó. Por exemplo, você chegou no aeroporto e às vezes você sabe que as pessoas no saguão, né? Porque, claro, isso daqui, ó, não vai servir para você falar. Olha, deixa eu falar uma coisa, isso serve até para rodoviária. Se você tiver numa rodoviária daquelas internacionais que tem viagens para vários lugares também, tá? Então, olha só, isso daqui, óbvio, não vai servir pro avião, tá? É pro saguão do aeroporto. Por quê? Porque no avião você recebe a passagem e você ali já vai ter o seu lugar que você vai sentar, já está determinado, tá? Então, por exemplo, você tem ali um lugar que você acha que está vago ao lado de uma pessoa, a pessoa está falando inglês, tá? Você vê um potencial ali de você puxar um assunto. Então, você pode perguntar o seguinte: Is this seat taken? Vou falar mais devagar. Is this seat taken? Então, o que você está perguntando? Ao pé da letra, este assento está tomado? Tá? Ou seja, você quer saber se o lugar está ocupado, tá?
Então, esse lugar está ocupado, é isso que significa em português, tá? Então, is the seat taken? Ok? E aí, se a pessoa falar que não, tá? Que o assento não está tomado, não está ocupado, então uma coisa você pode falar que é interessante, porque assim, ó, no raciocínio nosso, né? A gente pode pensar assim, se a pessoa falar que o lugar tá vago, então é óbvio que eu posso sentar, mas olha só agora o segredinho aqui, tá? Você perguntou, esse lugar tá ocupado? Is this seat taken? E é interessante você ter algumas frases prontas para você falar, tá? Você memorizar algumas frases, ok? O inglês, para você aprender, ele não é memorizar frases, não. Mas tem frases que é interessante você ter pronta. Então, algumas frases você tendo ali prontas é interessante, tá? Então, is the seat taken? Ok? E aí, um segredinho. Ao invés de você já sentar ali, você pode vir com uma frase assim, que vai mostrar que você conhece a cultura, que você, sabe, você vai meio que pedir uma permissão para você sentar. Então você vai falar assim, ó: Is it okay if I sit here? E aí eu vou juntar aqui, is it okay? Is it okay if I sit here? Ok? Vou falar mais, agora eu vou juntar e você pode falar assim: Is it okay if I sit here? Is it okay if I sit here? Então, está ok se eu sentar aqui? Então, você está falando, tudo bem se eu sentar aqui? Tá? Então, isso é uma coisa que vai fazer a diferença. Ao invés de você perguntar, esse lugar está ocupado? E já sentar, se a pessoa falar que não, tá? Então, você vai ver que a pessoa já, pode ser que ela já mostre se ela tá, assim, com vontade de conversar ou não, não é isso? Poxa, Porque se você... Pode falar. Você já abriu uma oportunidade para continuar. Você está mostrando para ela que você não quer invadir o espaço dela. Exato. Tá? Mas, ao mesmo tempo, você está puxando, né, uma extensão do diálogo, né? Isso, o que o Prof. Riva falou é, assim, primordial. Porque, assim, em países de língua inglesa, o espaço que a pessoa tem é muito importante para ela, tá? Então, essa questão de você invadir espaço é uma coisa que eles se sentem extremamente ofendidos. Então, se você falar, is it okay if I sit here? Tá? E se a pessoa sorrir e falar, não, de jeito nenhum, pode sentar. E aí você já sabe que, de repente, ali você pode começar um diálogo, tá? Agora, pode acontecer da pessoa estar ali num motivo de viagem não legal, às vezes está indo resolver um pepino, visitar alguém que está doente, e às vezes a pessoa está tensa e não quer conversar. Tudo bem, o não você já tem, tá? Se você não abrir a boca, não tentar, você não vai conhecer ninguém. Então, pode ser que a pessoa não queira conversa mesmo, tudo bem, a culpa não é sua, não é nada pessoal, tá? Então, lembre-se, tá? Is this seat taken? Is it okay if I sit here? E aqui eu coloquei isso daqui, ó, porque essa palavra seat é de assento, né? O lugar que você vai sentar. E aqui esse sit, tá? Sit. Já não é um I de seat, tá? Esse é o seat e esse é o sit, ok? Então é um I mais abafadinho. Is it okay if I sit here? Tá? Bom, isso eu fiz só uma observação, tá bom? Mas claro, se você falar um pouquinho assim, né? Não tão com esse sit, eles vão entender, ok? Mas uma coisa que eu trabalho muito com os alunos é a pronúncia, ok? Agora, deixa eu te falar. Vamos ver uma situação que você entrou, tá? Nesse avião. E vamos colocar que ônibus também serve, tá? E aí, de repente, a pessoa tá com alguma dificuldade, tá tentando colocar uma mala em cima ou embaixo, e você vê que a pessoa tá com dificuldade. Então, uma maneira de você começar uma conversa é
você falar excuse me, ou tem gente que fala excuse me, tá? Excuse me, can I help you? Então, com licença, eu posso te ajudar? Então, lembre-se disso, tá? Que você ajudando alguém já é um caminho andado para que a pessoa tenha aquela simpatia, te veja, né, como uma pessoa que está em prontidão ali e acho que é metade de um caminho, né, para você iniciar uma conversa. Porque às vezes a pessoa pode estar sentada do seu lado ou estar sentada do outro lado do corredor. Tem pessoas que em avião ficam tensas. Então, assim, avião é uma coisa assim maravilhosa. É claro, tem gente que senta, coloca lá aquela máscara e não quer conversar, quer apagar, né? Mas tem pessoas que ficam ali sem ter o que fazer, principalmente se você viaja de dia. Tem gente que não consegue dormir à noite também, né? Então, é uma maneira de você ter uma conversa longa, tá? Porque às vezes é um voo de 8 horas, 10 horas, então você pode começar assim. Então, excuse me, ou excuse me, can I help you? Posso te ajudar? Quer fazer alguma observação? Não, você bem que observou que numa viagem longa você pode conseguir desenvolver um diálogo mais longo, de repente encontrando um ponto em comum, uma coisa que é interesse mútuo, né? E você estende a conversa. Comigo já aconteceu isso num voo da África do Sul, e eu por horas fui conversando com o rapaz que está sentado do meu lado tal, e porque ele gostava do Brasil, já tinha ido no Brasil, então o Brasil sempre vai ser motivo para conversa. O Brasil é um país, assim, as pessoas têm muita curiosidade, porque nós brasileiros, nós somos conhecidos por simpatia, por ser um povo alegre, sorridente. Então, olha só, lembre-se, não é só a respeito do inglês. Você tem que ter táticas para não ser persona não grata. Então tem que tomar cuidado com a abordagem. A abordagem, ela é tanto ou mais importante até do que vem a seguir, tá? Porque dependendo como você aborda a pessoa, ali mesmo você corta a possibilidade de você ter um diálogo, tá? Agora me responde uma coisa, você gosta de viajar? Conta pra gente, você já teve alguma experiência de conhecer alguém em viagem e bater aquele papo? Isso em inglês ou em português. Você também já perdeu oportunidades? Me fala, você já perdeu oportunidades de fazer uma amizade ou de conversar por falta de inglês ou de repente por falta até de tática, né? De uma abordagem, tá? Fala pra mim. Então lembre-se, se você começar a sua abordagem com isso daqui, a probabilidade de você conseguir puxar uma conversa vai ser enorme. E agora vamos ver aqui, ainda tem mais, tá? Agora vamos falar de local tour, que é tour local, tá? Então, quando você vai numa viagem, geralmente as pessoas vão fazer passeios, tá? Uma das possibilidades é hop-on, hop-off, tá? Hop-on, hop-off é aquele tipo de tour que já tem praticamente espalhado no mundo todo, né? Que são aqueles ônibus, geralmente de 2 andares. Tem ônibus que ele é aberto em cima, o segundo andar, né? Não é coberto. Então, por que chama hop-on, hop-off? Porque você vai de ponto em ponto turístico. Vamos supor que uma cidade tem 20 pontos turísticos principais. Então, você pode subir e descer. Você compra ali uma passagem, né? Que vale por um dia ou por 2, e você pode ir subindo e descendo de pontos turísticos. Então, aquele ônibus, você desce no ponto A, por exemplo, aí você fica lá passeando naquele ponto turístico, depois você volta para o ponto e o próximo ônibus do hop-on, hop-off, ele vai pegar você e você vai para o próximo ponto que você quiser descer, tá? Então, olha só, independente do ponto turístico que você for, inclusive se você estiver no Brasil, então você pode fazer essa abordagem que a gente vai explicar aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se você estiver num ponto turístico já, que não estiver no ônibus, tá? Você tá ali parado no ponto turístico, vendo ali um monumento, vendo alguma coisa, você faça isso que a gente vai ensinar.
Agora, se você estiver dentro do ônibus, o hop-on, hop-off, não tente puxar assunto com pessoas, tá? Por quê? Porque esses ônibus, eles vão andando e geralmente as pessoas estão com fone, ouvindo cada um no seu idioma, um guia de turismo falando. Então é muito rápido, vai passando ali na cidade e vai falando sobre a história da cidade, da arquitetura. E ali, se você tentar puxar assunto com alguém, você vai irritar a pessoa. Porque a pessoa quer, por exemplo, tá falando, olha, esse museu foi inaugurado em pelo arquiteto, aí você fala, a pessoa perde o que o guia tá falando. Então isso vai causar irritação. Então não faça isso. Então, quando tiver parado, tá? Você percebe às vezes quem tá descendo, subindo, ou quem está ali num local, tá? Um monumento que você quer ver alguma coisa, e aí você pode, por exemplo, você vê que uma pessoa ali tá sorridente, tá? Propensa a conversar, tá admirando de repente um ponto turístico, vamos supor, tá no Rio, tá no Cristo Redentor ali, tá maravilhado, maravilhada. Você pode falar alguma coisa do tipo, wow, that's amazing, don't you think? Então, wow, é maravilhoso, você não acha? Então, alguma coisa assim. Ou você poderia falar assim, wow, that's amazing, e olhar para a pessoa, né? Então, e isso daqui, ó, se você vê que a pessoa está propensa a conversar, você fazendo uma pergunta, você não acha? Né? A pessoa vai, de repente, tem pessoas que são mais sim, não, eu acho. Mas tem pessoas que já falam, nossa, é maravilhoso mesmo, eu não imaginava que isso era tão grande, o Cristo Redentor, né? Opa! Então, você pode fazer isso para puxar a conversa. Wow, that's amazing, don't you think? Tá? E você olha para a pessoa. Lembrando que tem gente que acha que para você fazer uma amizade em inglês, que para você puxar assunto, você precisa vir com 1000 assuntos. E não! Olha o que eu coloquei aqui, ó. Less is more. Então, menos é mais, tá? Às vezes você vai com pequenas palavras chaves e você consegue uma conversação. Com a abordagem certa, você sendo simpático, simpática, às vezes você consegue fazer uma amizade que você vai levar para anos, tá? Por anos na sua vida. Quer falar alguma coisa? Seria usar o small talk, né? Não ficar tentando criar frases muito elaboradas, porque às vezes a pessoa ali ela fala inglês, mas não é a primeira língua dela, é um segundo, um terceiro idioma, né? E é o que você falou, às vezes a pessoa tá ali falando inglês como um segundo idioma e, de repente, tá com tanto, assim, receio também e querendo se comunicar e fazer amizade no mesmo nível que você, tá? Então, isso que o prof falou é muito importante, o small talk. Porque às vezes você fala beautiful, a pessoa beautiful, amazing, I like it, sabe? Coisas assim, pequenas frasezinhas. Então, vai no nível que você tem, tá? É o que eu falei, less is more, menos é mais. Então você jogando, ó, uma frase assim, wow, that's amazing, don't you think? Uau, é incrível, você não acha? E aí você vai deixar ali, você vai ver também o nível de inglês que a pessoa tem, né? O nível de interesse que a pessoa tem de conversar. E vou dizer uma coisa, se você estiver no Brasil e a pessoa está passeando no Brasil, o interesse dela pela cultura brasileira, você pode imaginar que é grande. Então, o interesse em conversar com você, em fazer amizade com as pessoas locais, vai ser enorme. É ou não é? Opa! Deixa eu pedir uma coisa. Já deixa o seu like, tá? Para fortalecer o conteúdo, ok? Se você desejar, claro. Então, vamos lá. Agora aqui, vamos imaginar que você já passou do estágio, né? Ou você já conversou com a pessoa no aeroporto, já ofereceu, né, para dar alguma ajuda, ou tá naquele ponto turístico e a pessoa... E agora vai vir uma estratégia muito interessante para você, tá? De você fazer amizade e
e de ficar assim na memória daquela pessoa, né? Isso a pessoa não vai esquecer, tá? Então, olha só, você já passou daquele estágio, né? Já conversou, a pessoa já foi simpática com você e tal. E aí, você pode perguntar para a pessoa, where are you from? De onde você é, tá? De repente, a pessoa já pode ter até perguntado para você, tá? E é por isso que eu falo para os alunos, olha, o sotaque é a identidade. O teu sotaque é a tua identidade. Então, uma coisa que eu trabalho muito é o quê? É pronúncia, para que a pessoa fique com uma pronúncia clara, tá? Mas isso não significa você tirar o seu sotaque. Então, você pode carregar um sotaque de brasileiro, mas falando um inglês claro, bonito. E isso é interessante porque você falando com a pessoa, ela percebendo que você tem um sotaque diferente, ela mesma pode perguntar para você, where are you from? Tá? Ou você pode perguntar para a pessoa, where are you from? Tá? Isso não é uma pergunta indiscreta, não tem nada assim, tá? Você pode perguntar isso tranquilamente. Se a pessoa já demonstrou que quer conversar, então parte para um where are you from? De onde você é, tá? E aí a pessoa vai falar, e olha só, se a pessoa de repente falar um país que você admira, que você... I'm from America. Os americanos falam, né? Chamam os Estados Unidos de América. Ou I'm from Japan. I'm from Spain. Tá? Você pode falar coisas... Wow, America, that's awesome, it's beautiful. Sabe, você pode jogar palavras, pequenas palavras, dependendo do seu nível. Então, pergunte, where are you from? Tá? E aí, que é de onde você é. E aí, se a pessoa perguntar também, where are you from? Você pode falar, I'm from Brazil, tá? Agora, vamos imaginar que a pessoa esqueceu de te perguntar. E você pergunta, where are you from? E a pessoa fala, por exemplo, I'm from Italy, ou Italy, eu sou da Itália. E a pessoa não te perguntar, você fala, wow! Você fala alguma coisa, você pode fazer um elogio ao país, e você fala, I'm from Brazil. Aí você pode falar, se a pessoa não perguntar, mas você vê que ela está empolgada com a conversa, você fala, I'm from Brazil. Tá? E aí você vai ver a reação da pessoa ao falar que você é do Brasil. Porque muita gente, mas muita gente no mundo todo que eu já conversei, quando eu falo que eu sou do Brasil, que eu falei eu sou do Brasil, as pessoas demonstraram interesse, tá? Quer falar alguma coisa? É importante esse ponto que você colocou, que às vezes a pessoa pode não perguntar de volta de onde você é, mas não por falta de interesse. Às vezes a pessoa esquece, ou ela está tensa porque ela está falando num idioma que não é o dela. Então a pessoa acaba esquecendo desse detalhe. Não custa nada você tomar a iniciativa e falar, I'm from Brazil. Exato. Agora, olha uma estratégia maravilhosa. Presta atenção agora. Se você for para outros países, ou se você vai para um local turístico no Brasil que é internacional, leve alguma coisa, se você realmente quer fazer amizades, tá? Leve alguma coisa típica do Brasil, de repente para a pessoa experimentar. Agora tem que tomar cuidado, tá? Evite chocolate e evite coisas com amendoim, nozes, castanhas, porque muita gente tem alergia a isso, tá? Então, em países de língua inglesa, eles têm sérios problemas, muita gente com esses ingredientes. Então, por exemplo, o Prof. Riva até deu uma ideia aqui da uma balinha de banana, sabe aquelas balas de banana, né? Então, e cuidado, porque se você for para o exterior, leve coisas que são produtos industrializados e estão ali embalados e fechados, tá? Então, olha só, vamos continuar aqui. E deixa eu te falar, já me siga nas minhas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo, tá? Porque muita gente que me assiste não é inscrita nas minhas redes sociais, ok? Então, vamos lá. Vamos imaginar que aquela pessoa que você já começou uma conversa, já está conversando com você e você tem o quê? Candy. Candy pode ser doces no geral, pode ser uma bala, um bombom. Então, candy em inglês é um doce, pode ser, tá? Então, olha só. Vamos imaginar que você tem ali uma bala de banana, tá?
E aí você já está conversando com a pessoa, aí você pode falar algo do tipo, oh, I have a Brazilian candy. Ah, eu tenho um doce aqui brasileiro, né? Pode ser uma bala brasileira. Would you like to try it? Você gostaria de experimentar, tá? E aí, uma dica, porque tem gente que tem medo, sabe, de pegar alguma coisa de pessoas estranhas. De repente, você pode já puxar o teu pacotinho, a pessoa vê que você está abrindo. Então, aí você abrindo, você pode falar, oh, I have a Brazilian candy. Would you like to try it? Você gostaria de experimentar, tá? Então, vou repetir de novo aqui, ó. Oh, I have a Brazilian candy. Would you like to try it? Agora, uma coisa importante sobre a cultura de país de língua inglesa. Se a pessoa falar que não quer e te agradecer, não vai oferecer de novo. Se eles querem, eles pegam. Se eles não querem, não adianta ficar insistindo que eles não vão pegar, tá? E aí é uma questão de cultura, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você ficar insistindo ou conversando com alguém que você não tá afim de conversar, a pessoa pode achar que você é um stalker, tá? Stalker é aquela pessoa que fica seguindo, perseguindo, sabe? Então, cuidado com isso, tá? Quer falar alguma coisa? Sim. Não fique perseguindo a pessoa, cara. Se por acaso cair de você estarem no mesmo ponto turístico algumas vezes, tá? Não fique perseguindo a pessoa, tentando puxar a conversa. Deixe um pouquinho de espaço também para a pessoa, né? Não, e esse perseguindo que a gente fala não é nem perseguir. É que às vezes inconscientemente, pode ser que você pegou um ônibus hop on, hop off, e a pessoa tá ali e ela desceu várias vezes no mesmo ponto que você. E às vezes sem querer, você tá do lado, assim, e a pessoa às vezes pode ficar... Porque é aquilo que a gente falou, o espaço deles é muito... Eles prezam muito pelo espaço. Então, se você viu que a pessoa, sabe, tá ali a fim de papo, então, aí é a hora de você, de repente, oferecer alguma coisa pra pessoa, tá? E vamos agora para mais um segredo, uma estratégia, tá? Que aí, de repente, pode fazer com que você leve essa amizade pra sua vida, tá? Então, olha só, souvenir. Você sabe o que é um souvenir, né? A gente usa essa palavra em português também, uma lembrancinha. Então, vamos supor que você ali já passou tempos ali com aquela pessoa, já conversou, e aí, de repente, você viu que, puxa vida, gostei dessa pessoa, assim, dá pra rolar uma amizade, né? Assim como a gente já fez com pessoas, né? Então, de repente, se você tiver um souvenir do Brasil, isso é muito interessante que você leve pequenos souvenirs quando você vai, tá, para lugares internacionais. E aí eu já tô falando, pode ser dentro do Brasil ou pode ser fora do Brasil. Então, imã de geladeira, coisinhas assim pequenininhas, né? Chaveirinho, coisas que representam o Brasil. Então, tem coisas super baratinhas, tipo chaveirinho de coco, água com, né, um coquinho assim com um canudinho. Então, como eu falei, imãs de geladeira. E aí você pode falar algo do tipo, ó. Can I offer you a souvenir from Brazil? Então, eu posso te oferecer uma lembrancinha, um souvenir do Brasil? Can I offer you a souvenir from Brazil? Então, ó, lembre-se que essa aula é mais do que falar inglês, tá? Porque dentro da cultura tem um idioma, tá? A cultura de um país, de um povo, ela é maior. O idioma está dentro da cultura. Então, é muito importante que você aborde pessoas com essas estratégias. Para não acharem que você é um stalker, para não achar que você é uma pessoa inconveniente, tá? Então, can I offer you a souvenir from Brazil? Tá? E aí, se a pessoa, né, fazer aquela coisa, né, que tá feliz, aí você tira o souvenir e entrega para a pessoa, tá? E aí, no desenrolar, se você sentir que tem essa abertura, um próximo passo, se você estiver fora do Brasil, você pode falar para a pessoa, if you ever go to Brazil, let me know. Então,
se você um dia for ao Brasil, fala pra mim, permita-me saber, é assim que eles falam, né? Tipo assim, entre em contato comigo, é isso que você tá falando. If you ever go to Brazil, let me know. Então, se um dia você for pro Brasil, fala comigo, tá? Permita-me saber que você tá vindo. E aí você fechou com chave de ouro, porque aí a pessoa vai, nesse momento, trocar informações com você. Ah, e lembre-se que o próximo conteúdo, tá? A próxima aula dessa sequência aqui, a gente vai ensinar você a fazer amizades quando você está morando em outro lugar, ou de repente se você está morando no Brasil que você tem vizinhos estrangeiros, pessoas que falam inglês, então como você fazer uma amizade, só que aí mais de longo prazo, estratégias que você vai poder utilizar para fazer uma amizade ali onde você está morando ou passando um tempo, tá? Agora, olha só, WhatsApp. Saiba que geralmente as pessoas de países de língua inglesa não têm WhatsApp. Eles se comunicam por mensagens de texto no celular, tá? Mas se for uma pessoa que calhou, que você for fazer amizade e a pessoa tem às vezes amigos brasileiros, então pode ser que aquela pessoa tenha um WhatsApp, tá? Então, nesse momento aqui que você ofereceu o souvenir, de repente a pessoa já também comeu a balinha ali que você ofereceu, e aí ela falou que quer ir muito pro Brasil, que nossa, é um sonho conhecer o Brasil, e você fala, if you ever go to Brazil, let me know, e a pessoa, não, com certeza, não sei. Aí você pode perguntar para a pessoa, por exemplo, ó, você tem, do you have Instagram? Do you have WhatsApp? Tá? Você tem WhatsApp, você tem Instagram. E aí, claro, tô falando Instagram, porque aí você vai ter que falar, tá? Como eles falam, para eles entenderem, tá? Então, é um momento que você pergunta se a pessoa tem. E aí você põe uma rede social que você acha que a pessoa pode ter, tá? Então, aí a pessoa vai falar e você pode tomar nota. Agora também, por exemplo, se você pergunta para a pessoa, do you have Instagram? Tá? E a pessoa fala que tem, ela pode te passar o dela e você também pode falar, aqui está meu, tá? Porque pode ser também que a pessoa pergunta o teu contato, você tem Instagram? Você tem, tá? Alguma rede social? E aí você pode falar, você anota ali no papel, de repente, ou a pessoa às vezes já puxa o celular, né? Para anotar alguma coisa e você fala, here's my Instagram. Aqui está meu Instagram. No mesmo caso, acho que se você passar um papelzinho, né? Para a pessoa, você pode falar, aqui está meu, here's my phone number, here's my Instagram, here's my WhatsApp, tá? Ok? Então, here's my é uma frase interessante. Ok? Então, olha só. Nós vamos caminhar aqui para o final da aula, tá? E essa é uma estratégia que realmente você pode utilizar, que dá certo, ok? E na próxima aula, nós vamos ver como fazer amizades mais, né, duradouras, com pessoas que estão ali, pois não. Eu gostaria de acrescentar também que nós abordamos no começo que seriam viagens de turismo e viagens de negócio, né, a trabalho. Ou qualquer outro tipo de viagem, Por exemplo, se for a trabalho, essas duas dicas que nós estamos dando aí é fundamental. Você não tem como errar, né? Porque mesmo assim, quando você está no ambiente internacional, em algum momento eles podem falar, vamos fazer uma festinha aqui internacional, alguém traz alguma coisa do seu país. Eu vou fazer um almoço, vamos fazer um jantar. E exato, isso que você falou é verdade. Às vezes, quando você está ali num evento de empresa, às vezes acontece, ou num evento de curso, né? Eles fazem assim, né? Eventos de você ir para um jantar e falar assim, se tiver alguma coisa do seu país, traz. Já aconteceu isso comigo. Tá? Então isso é muito importante. E na aula a seguir, nós vamos ver amizades, onde você está ali morando em algum lugar e você tem pessoas que você gostaria de fazer amizades, né? Pessoas que falam inglês. E aí também são estratégias que vão
olha, que dão certo, tá? Então, olha só, mais uma vez, se você não tiver inscrito nas minhas redes sociais, já se inscreva nas minhas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Daqui a pouco os meus alunos vão ter um encontro comigo no Zoom, tá? E, o pessoal pergunta do meu curso. Então, se você quer ser meu aluno, minha aluna, vai aqui na minha página, tá? luciananap.com.br, e aí você tem um botão lá de inscrever-se num grupo VIP, tá? Do WhatsApp, e você pode se inscrever para receber as informações e pode falar comigo. Eu falo com os meus alunos fazem essa caminhada, essa jornada comigo, tá? Tem contato direto comigo, então você pode entrar aqui, tá? Se você quiser fazer essa caminhada do inglês comigo, e aí, ó, juntinhas, vamos fazer essa caminhada, então você pode se inscrever e eu falo contigo, eu mesma, no WhatsApp, tá? Para te dar as informações. Então é isso, não vai pegar o seu... Tá tão interessante a aula que... Então olha só, não esqueça que o próximo conteúdo está imperdível, tá bom? Eu quero agradecer você por me acompanhar até aqui e eu espero te ver na próxima aula. So, thank you very much. Bye!